Pessoal, hoje então a gente inicia Excel, tá? Planilha eletrônica, que é a unidade 5 do currículo de vocês, tá? Então vocês têm aqui toda a teoria, tá? Que eu vou trabalhar com vocês. Então, espero que vocês façam a leitura desses slides aqui. E na dúvida vocês me perguntem, tá? Eu vou fazer uso desses saberes aqui, tá? Eu não vou apresentar os slides como eu não fiz nas outras unidades, tá? Vocês têm que abrir e lerem. E se tiverem alguma dúvida, me perguntem, e aí eu vou fazer a prática desses saberes aqui, tá? Que é o mais importante. É o que a gente vai fazer com esse conhecimento, tá? Então, vocês também têm a atividade. Eu já liberei ontem a atividade, a primeira, que é a planilha eletrônica, na qual vocês têm que criar uma planilha, tá? Então, é o que eu vou trabalhar hoje com vocês. A gente vai partir para a construção de uma planilha, tá bem? Então, o Excel que a gente verá, ele tanto pode ser trabalhado com o aplicativo instalado, quanto o aplicativo online, tá? Eu não, nesse primeiro semestre de vocês de informática, Informática 1, eu não faço uso de recursos nos quais não existem lá na modalidade online, tá? Vocês tranquilamente poderão fazer todas as atividades de Excel lá, tanto no online quanto no instalado, tá bem? Tanto no Google Planilha quanto no Excel online, tá bem? Então, vocês não terão impedimento para fazer a atividade, nem problema algum para realizar, tá? Então, planilha eletrônica. Eu tenho aqui já o meu OneDrive aberto, já na pasta das aulas do Moodle Informática 1, Excel Atividade, para a partir do Excel Online começar a criar uma planilha, tá? Mostrando para vocês que é possível também fazer o que a gente vai trabalhar em Informática 1 aqui no online. Informática 2, sim, aí eu já não vou conseguir fazer, tá? Aqui no modo online, de forma alguma, não tem como fazer. Porque não me permite nomear células, intervalos, tabelas, e não me permite fazer isso, tá? Então, não tem como eu usar o currículo de vocês de Informática 2 aqui no online. Bem, até lá eu espero que a gente já tenha retornado às aulas online, a gente já esteja no laboratório e não tenhamos mais problemas de programas, tá? Lembrando que semestre que vem, que seria o bloco 2, né? Vocês não têm aula comigo, tá? Vocês têm o bloco 1 comigo, o bloco 2 vocês não têm aula. Então, a gente provavelmente se veja só no segundo semestre do ano que vem, tá? Então, próximo semestre a gente não terá aula, porque fará parte do bloco 2 desse semestre, tá? Então, a gente não se verá. E aqui eu vou abrir também o Excel instalado, que é o que eu vou trabalhar, tá? Que é que a maioria tem, e aí vai servir para quem não tiver instalado poder fazer o online também, tá? Mas eu pediria que vocês observassem aqui primeiro, e depois vocês tentassem fazer, porque vocês vão ter o vídeo gravado, e aí é só rever o vídeo e refazer, tá bom? Então, eu vou começar numa planilha eletrônica, que dependendo da versão, ele já nem entra naquela tela inicial lá, né? Ele já entra aqui na versão direto. E o meu Excel mudou a aparência dele. O que houve? Teve atualização aí que eu não vi. Mudou um pouquinho aqui a cara do meu Excel. Enfim, mas ainda é o Excel. Bem, gente, vamos partir do princípio, então, o que é o Excel? É uma planilha eletrônica que ela gerencia informações. E por que eu digo informações? Que pode ser números e textos, tá? Eu posso gerenciar tanto conteúdo que seja informação de dados, quanto informações numéricas, tá? E ele é composto por colunas e linhas. Então, é uma grande tabela, o Excel. E por trás dele, eu tenho praticamente um banco de dados sendo rodado, tá?
E eu tenho como inserir funções de banco de dados no Excel. Ele trabalha junto com o banco de dados, tá? E aí são os dados externos que o Excel trabalha, que daí nós veremos em Informática 2. Então, eu tenho esse aplicativo, ele já disponibiliza a área de trabalho para mim, pronta para eu inserir dados e organizar esses dados. E aí está a questão do Excel. Como que eu insiro os dados no Excel? E aí não é só inserir os dados nas células, é eu ter essas células organizadas. Porque se elas não estiverem organizadas, os meus dados não estarão organizados. E o segredo de uma boa planilha é ela estar organizada, ou seja, eu coloco o olho na minha planilha e eu consigo entender do que ela se trata e o que ela está gerenciando. Então, eu preciso identificar as minhas informações. Informações sem identificação é um tiro no escuro. Quem é que entende? Só quem fez a planilha. Então, se eu der uma planilha desorganizada para alguém, ela não vai entender. Mas eu, dentro da minha desorganização, vou entender, porque foi eu que fiz. E mesmo assim, se eu passar um tempo sem olhar essa planilha e reabri-la mais tarde, provavelmente eu vou me perder, porque eu já não lembro mais como é que eu fiz a planilha, tá? É natural isso. Então, quando eu faço uma planilha organizada, certamente lá na frente eu vou abrir essa planilha e vou saber do que se trata. Então, a questão principal é esta: organizar a minha planilha de forma correta. E aí vem a grande pergunta: como organizar? Eu coloco as minhas informações nas linhas ou eu coloco as minhas informações nas colunas? Bem, eu tenho cada coisa com a sua funcionalidade. As colunas servem para identificar os dados e as linhas para inserir esses dados identificados. Então, vamos entender assim: vocês têm um cadastro lá no Instituto Federal, né? Quando vocês fizeram lá a inscrição de vocês, vocês preencheram o formulário e colocaram os dados de vocês: nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, RG, e uma série de informações. Então, cada uma dessas informações, ela tem um campo que a identifica. Então, quando eu digo um campo, é uma informação. E eu posso ter um campo com várias informações, mas todos os campos existem uma correlação entre eles. Então, um conjunto de campos me faz o quê? Uma base de dados. Então, quando eu tenho o nome, sobrenome, telefone, eu tenho um conjunto de campos. Isto me forma uma base de dados, porque essa base de dados vai ter informações. Essas informações nós chamamos de registro. Então, é o registro do aluno A, o registro do aluno B, do aluno C, e assim todos os alunos possuem um único registro, e cada campo deste registro representa uma informação deste aluno, desta pessoa, desse professor, desse servidor, seja o que for. Tá? Então, como é que eu coloco isso no Excel? Os campos vão nas colunas. Cada coluna eu coloco um campo. Eu não posso colocar dois campos em uma única coluna. Então, para cada campo, eu tenho que ter uma coluna. Então, digamos que a coluna A, que é a primeira coluna do Excel, eu coloco o campo nome. Na coluna B, eu coloco o campo sobrenome. A coluna C, e-mail. A D é matrícula. Não necessariamente nessa ordem, pode ser outra ordem. E aí eu vou trabalhar essa ordem lá em Informática 2 com vocês, tá? Então, existe uma ordem adequada para eu colocar as coisas também. Então, o fato de eu colocar os meus campos nas colunas, eu já estou fazendo uma certa organização. Mas a sequência dos campos também é importante organizar. E nós veremos lá em Informática 2 que tem um campo que a gente chama de chave primária, ou seja, a partir dele eu consigo identificar todos os outros campos. Então, uma chave primária é um campo que tem um valor único, não tem um outro valor igual. Por exemplo, o CPF de vocês. Cada um tem o seu. Então, nunca eu vou ter um CPF igual. RG é a mesma coisa, título de eleitor é outra coisa, a matrícula é outra coisa. Ou seja, não existe duas matrículas iguais,
Não existe dois RGs iguais. Então, eu torno este campo como o campo de pesquisa do meu registro. E nós chamamos isso de chave primária, tá? Então, dela eu consigo acessar todas as outras. Então, se eu colocar numa sequência da esquerda para a direita, eu também estou organizando os meus campos e estou facilitando a busca das informações mais adiante, tá? Então, eu coloco os meus campos nas colunas e nas linhas eu coloco essas informações. Então, isso é só um exemplo. Agora eu vou trazer para o outro exemplo, que é para a gente gerenciar não esse tipo de informação, mas eu gerenciar, por exemplo, as despesas pessoais de vocês. Se eu quero controlar quanto é que eu gasto, quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto, então eu posso ter lá a receita, quanto que eu ganho, e eu posso colocar numa planilha as minhas despesas. E aí eu vou somando essas despesas e vou subtraindo isso do valor que eu ganho. E aí vai me dar como resultado o quê? O saldo, quanto que eu ainda tenho de salário, de dinheiro, de mesadas, ou de seja o que for, depois dessas compras. Então, eu vou organizar minha planilha de forma a ela me mostrar essa informação. Então, eu vou colocar na parte superior o dado principal, que é o montante do que eu ganho, ou do que eu tenho. Então, na primeira linha, eu vou colocar essa informação, tipo salário, tanto. Abaixo desta linha, eu vou colocar uma tabela, uma matriz, e aí nós vamos falar aqui em matriz, porque em tabela nós vamos falar em informática 2. Eu vou criar uma matriz onde eu vou colocar as informações dos meus gastos. Então, eu tenho que identificar esses dados. Eu não posso simplesmente colocar as informações sem identificá-las. Poder eu posso, que ele deixe. Mas não é uma metodologia correta. Ou seja, eu tenho que, quando eu insiro uma informação, essa informação ela tem que estar identificada. Seja numa célula anterior, seja numa célula acima, que seria o cabeçalho. Então, quem é o cabeçalho? Os meus campos. Então, o campo código, o campo descrição, o campo quantidade, valor unitário, o campo total. E eu posso ter outros campos. Porcentagem, quanto que esse valor que foi gasto, ele representa no todo. Então, eu gastei R$ 100, mas tem um item que eu gastei R$ 10 nesse item. Então, quanto representa, qual é o peso desse valor de R$ 10 nos R$ 100? Aí eu nem preciso fazer conta, né? Porque 10 e 100 é 10%. Aí um outro valor representa R$ 20. Eu não preciso fazer conta, né? É 20%. Tá? Então, eu estou trabalhando de forma a usar números que facilitem o meu raciocínio lógico aqui e matemático. Então, mas eu não vou fazer essas contas de cabeça. Quem tem que fazer conta de cabeça é o Excel. Então, eu preciso organizá-lo de forma a ele me dar esses resultados. E se eu não organizar de forma correta os meus dados, vai ser difícil dele dar uma resposta adequada para mim. Então, a grande questão do Excel é como montar a matriz ou a tabela no Excel, que é o que nós vamos ver, tá? A partir daqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem mais. A partir daqui, eu já posso começar a inserir os meus dados. Então, eu posso inserir os dados e, com o tempo, eu vou organizando esses dados. Eu posso ir inserindo linhas, inserindo colunas, excluindo colunas. Então, eu botei na primeira linha, já comecei a botar os dados. E aí, eu não identifiquei esses dados. Então, por exemplo, aqui. Então, vamos botar aqui. Calça. Ah, eu paguei 2 não, né? 250. 2.000 por uma calça, exagero, né? Então, camisa. Eu gastei 150. Então, o que é isso daqui? Se vocês olharem, calça 250, camisa 250. O que é isso? O que eu estou fazendo? Eu não tenho aqui, olhando essa matriz, identificado que dados são esses. Eu sei que é a calça, e eu sei que é a camisa. Aí tem o 250 do lado e tem o 150. Bom, eu por interpretação, eu posso imaginar, bom, são 250 calças a quantidade ou 250 reais? Eu não tenho essa informação aqui. Eu não sei se o 250 é quantidade ou é valor. Entenderam? Por quê? Porque eu não tenho isso dito aqui.
Ah, não, eu falei para vocês, custa R$ 250. Bom, então essa informação ela está sendo verbalizada, mas ela não está sendo materializada. Se alguém olhar essa planilha, vai me perguntar, mas o 250 é o quê? São 250 calças? Cada calça custa 250? O que que é isso? Então, a minha planilha não está organizada. A minha matriz não está organizada. Então, eu preciso organizar a minha planilha. Então, antes de começar a inserir os dados, eu preciso organizar os dados. Eu preciso identificar essas informações. Então, vejam que eu quero colocar, acima dos itens, eu quero colocar uma identificação desse item. Ó, a linha 1 já está ocupada, eu quero uma linha antes. Bom, eu tenho várias formas de fazer com que eu coloque uma informação lá em cima. O que que eu faço, assim, de imediato, para não mexer em nada? Eu seleciono a informação embaixo. Eu poderia também fazer o quê? Inserir uma linha, ó, botão da direita lá na primeira linha, inserir. Ele também vai fazer. Mas aí o que que acontece? Ele insere uma linha em toda a minha planilha. Se eu tivesse informação aqui, essa informação também ia baixar, ó. Então, mas eu não quero baixar, eu não quero mexer no resto da minha planilha. Bom, então eu vou ter que arranjar uma maneira de fazer com que somente esta área da minha planilha seja baixada. Então, eu posso usar inserir linha? Posso, mas tenha em mente que tudo que está do lado vai baixar também. Então, aqui eu estou fazendo a primeira linha, e se fosse aqui, ó, ele iria abrir buraco em todo mundo. Tudo que tivesse para a minha direita aqui da minha planilha, iria abrir uma linha em branco. Então, eu preciso analisar. Eu tenho informação aqui do lado? Não, não tenho. Então, tanto faz eu inserir uma linha, ou inserir, ou selecionar e deslocar. Tem informação? Tem. Dá para inserir uma linha? Dá, porque não vai interferir, porque não está pegando, não está atravessando nenhuma outra matriz à direita da minha planilha. Então, insere. Não, não tem, vai atrapalhar, então seleciona aquele bloco e baixa, tá? Simples assim. Então, botão da direita sobre o cabeçalho da linha, inserir. E o mesmo para excluir, ó, botão da direita excluir. Ele vai excluir também. Lembrando que, quando eu excluir, ele exclui a linha toda. Então, se tiver informação também na direita, eu já não posso fazer isso. Ah, mas então como é que eu faço para tirar aquele buraco? Assim como eu selecionei e arrastei para deslocar, eu posso fazer a mesma coisa e eu tiro o buraco daquele espaço da matriz ali, tá? Então, vocês vão ter que, no uso do Excel, aprender esses macetes de como inserir dados, organizar os dados, tá? Então, aqui, ó, eu vou botar, antes de colocar o nome propriamente do item, eu vou botar um código. Aqui eu vou botar a descrição. Aqui eu vou botar a quantidade. Aqui eu vou botar o valor unitário. E aqui eu vou botar o total. Muito bem. Essas são as informações que eu quero. Criei, então, o que a gente chama de cabeçalho da matriz. O cabeçalho é composto por campos. Então, a primeira linha de uma matriz, ela deve ter os campos da minha matriz. O que tiver da segunda linha em diante, aí são dados, informações. Mas aí, calça não é código. Calça é descrição. 250, conforme eu estou criando, também não é quantidade. É o quê? É valor total. Então, essas minhas informações, elas estão colocadas em colunas erradas. Elas não estão, não estão nas colunas certas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar esses valores para as colunas certas. Então, esses dois aqui, ó, tem que virem para cá, e esses dois têm que virem para cá. Então, agora eu já tenho a minha planilha, a minha matriz organizada. Eu tenho que fazer o que agora? Vou botar um código qualquer aqui, código 1, código 2, quantidade, eu vou botar 2 aqui, e aqui eu vou botar 3. Quem é o valor total? Agora, eu já sei, ó, que o 250 não é quantidade, quantidade é 2. Por que que eu sei que o 2 é quantidade? Porque tem lá, ó, o cabeçalho, o campo dele me diz que é quantidade. Por que que eu sei que 250 é moeda, é valor monetário, e não quantidade? Porque está lá, valor unitário. Tem um campo identificando esse valor. Se eu tirar isso daqui, pronto,
lascou. O que é uma coisa e o que é outra? Eu não sei, eu vou ter que ficar adivinhando. E nem sempre a adivinhação é a correta. Então, eu preciso dar uma atenção especial à minha matriz, à minha planilha, quando eu estou construindo os meus dados, tá? A partir daí, agora, quem é o total? É este cara aqui vezes esse cara, não é? Então, eu fui numa loja, comprei 2 calças a 250. Quanto é que eu gastei em calça, então? R$ 500. Eu vou botar 500 aqui? Não, não vou. Quem vai fazer essa conta é o Excel. No Excel, eu só insiro a informação. A conta quem faz é ele. A mesma coisa aqui, foram 3 camisas a 150. Eu gastei 450 em camisa. Só que eu não vou botar aqui 450. E nem aqui eu vou botar 500. Por quê? Já vamos chegar lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Excel fazer essa conta para mim. Então, como é que eu digo para o Excel que o que eu estou inserindo não é uma informação, e sim uma fórmula ou uma função? Ou uma referência? Então, a forma que eu digo para o Excel que o que eu vou inserir é uma fórmula, uma função, uma referência, é através do sinal de igualdade. Quando eu insiro o sinal de igualdade na frente, ele já sabe, ó, aqui tem uma função, uma fórmula, uma referência. Então, igual. Quem é que eu quero fazer agora? Eu não tenho que fazer a conta da quantidade vezes o valor unitário? Tenho. Então, eu vou botar igual a 2 vezes 250? Não. Porque se eu botar 2 vezes 250, sempre vão ser 2 e sempre vão ser 250. Se eu quiser mudar a quantidade, quiser mudar o valor unitário, eu vou ter que mudar a fórmula também. Então, o que eu faço? Eu não uso os valores reais, eu uso as suas referências. Então, onde é que está a quantidade? A quantidade está nesta célula aqui. Que célula é essa? A C2. Vezes quem? O 2 eu tenho que multiplicar por quem? Então, aí eu entro nos operadores matemáticos. Mais é mais, menos é menos. O vezes é o asterisco e a divisão é a barra. Isso tudo vocês têm lá nos slides, operadores matemáticos e operadores lógicos. Quem é que tem que multiplicar? Pela célula que contém o valor unitário, que é a D2. Então, a minha fórmula vai ser o C2 vezes o D2. Por quê? Porque o C2 tem a quantidade, o D2 tem o valor. Quando eu der um Enter, está lá o 250. Se eu mudar agora aqui para uma calça, 1 vezes 2, 250. E se eu mudar para 3 calças, 750. Veja que se eu tivesse colocado aqui o 2 vezes 250, ia ser sempre 500. Ele nunca ia atualizar a minha informação. E não tem sentido eu fazer isso. Vou botar aqui do lado, tá? Igual a 2 vezes 250. Isso aqui não tem sentido, ó. Então, pega uma máquina de calcular e faz isso. Não usa Excel. Tá? Então, eu vou botar aqui só para vocês enxergarem, tá? Ó, isso aqui, jamais façam isso. Jamais façam isso. E pasmem, eu digo jamais 3, 4 vezes, quando chega lá no trabalho, tem exatamente isso. Os valores numéricos e não as referências das células, tá? Então, aqui, eu vou copiar aqui igual a fórmula, né? Fórmula de quem? Desse cara aqui. Ó, então, isso daqui, ó, não. Isso daqui, sim, tá? Como se fosse o vestinho aquele, tá bem? Então, jamais usem os valores. Use sempre as referências. Porque o dia que trocar a referência, a minha fórmula automaticamente muda lá. A minha fórmula está mudando? Não, não está mudando. O que está mudando? O resultado dela. Porque sempre vai pegar o C2 vezes D2. Não importa o valor que tem aqui, você vai multiplicar um pelo outro. É assim que funciona o Excel. Eu, numa fórmula, eu uso uma referência e não um valor numérico. A não ser que eu queira inserir na minha fórmula um valor constante. Por exemplo, uma porcentagem. Pega isso e multiplica por 10%. Então, esses 10% vão ser sempre 10%. Nessa situação, eu posso fazer isso. Mas também não é o mais adequado. Eu posso jogar o valor da porcentagem em uma outra célula.
e boto lá 10%. Todo cálculo que fizer referência a essa porcentagem vai fazer referência a esta célula lá. Isso nós chamamos de fórmula estruturada. O que significa isso? Que eu vou criar uma fórmula estruturada de forma a ela sempre trazer a referência de uma célula. Eu não vou precisar mexer na fórmula, editar a fórmula, para depois ficar adequando. O dia que eu não quiser mais os 10%, eu boto 15%. A minha fórmula automaticamente vai se adequar a esse novo valor. Por quê? Esse novo valor. Porque a fórmula está fazendo referência a essa célula. Se eu colocar os 10% na fórmula, agora eu quiser 15%, eu vou ter que editar a fórmula, tirar o 10% e botar o 15%. E assim, usando lá numa célula, eu mudo só o valor da célula. Eu não uso a referência lá, tá? Eu não mexo na referência. Porque a referência é a mesma, ainda vai ser aquela célula lá, o valor que vai mudar. A mesma coisa aqui, ó, o C2 é a referência. Então, muda aqui, supondo que isso aqui fosse os 10%. Muda aqui, está lá a referência, ele vai fazer a adequação, tá? Então, esse é o grande X do Excel. Eu entender isso. É eu não fazer conta com valores que estão lá. Eu tenho que fazer contas com referência a esses valores. Então, não tem que botar o 2 nem 250. Eu tenho que botar a célula onde está o 2 e a célula onde está o 250. Tá? Se vocês entenderem isso, gente, Excel já está meio caminho andado. Tá? Bom, agora eu tenho a fórmula aqui, não tenho? Tenho. Eu tenho que fazer a mesma fórmula aqui. A mesma, não tem que tirar nem pôr. Então, eu vou repetir a fórmula aqui? Não. O Excel tem uma coisa bacana que é fazer cópia do que já tem. É replicar uma fórmula que já existe. E aí o Excel vai fazer a adequação, vai fazer a referência desta fórmula para as demais células, tá? Então, eu quero copiar, ó, saiu o meu vídeo lá, não tem importância. Vocês não estão me vendo, mas vocês estão vendo a minha tela. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó, que ela está representada nessa célula aqui, tá? C2 vezes o D2. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou baixar aqui, ó, fiz uma cópia. Por quê? Porque ele está fazendo uma referência de algo que não existe, tá? Mas quando eu copiar isso daqui, ó, repare então, como é que eu faço uma cópia de uma célula para outra? Quando eu clico na célula que eu quero copiar, se vocês repararem, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Então, vejam que eu clico aqui na célula, ó. Como é que está o meu cursor? Ó? Esse quadrado maior. Olha aqui. Esse aqui significa o quê? Que ele vai deslocar essa célula para um lado e para o outro. Ele vai mover a célula. Ah, mas eu quero aumentar a linha. Bom, se quer aumentar a linha, não é aqui na célula, é lá no cabeçalho da linha, tá? Mas repare esse controle aqui no cantinho. Ó. Quando eu movimento para ele, olha o que acontece. O sinal de mais. Significa que eu quero adicionar esta fórmula em outro lugar. Então, se eu, quando posicionar nesse ponto, pressionar o botão esquerdo do mouse, mantiver pressionado e arrastar, ele vai fazer o quê? A cópia da fórmula que está na célula anterior para esta próxima célula, mantendo a referência. O que é manter a referência? Olha lá, era C2 vezes D2, agora é C3 vezes D3. Ele fez justamente a correspondência. Nesta fórmula aqui, ele fazia referência a essas duas, e eu mandei ele copiar. Bom, nesta aqui, ele tem que fazer também as duas anteriores, a C e a D. Só que agora não mais da linha 2, e sim agora da linha 3. Então, isso chama-se cópia por referência, tá? Então, eu estou copiando a fórmula e fazendo com que Excel mantenha a referência das minhas fórmulas, tá? Então, não é só para copiar a fórmula que eu uso esse recurso aqui, tá? Eu tenho outras funções para copiar e arrastar, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu vou botar um aqui, tá bem? Se eu quero copiar um aqui, ó, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ele não faz, porque aqui ele está copiando. Bom, está fazendo alguma referência? Não, só tem o valor. Então, ele está copiando o valor. O que eu tenho aqui? Preencher série, olha aqui. Agora, aquele 1 se transformou numa série. 1, 2, 3 e 4. Quando eu tenho um só valor, não é todo valor que ele consegue transformar em uma série. Mas quando eu quero criar uma série a partir de um início, eu tenho que pegar a sequência e o intervalo desta cópia que eu quero fazer. Então, eu quero 1, 2, 3. Qual é o meu intervalo? É 1. Então, aqui, ó, 1, 2. Eu já tenho um intervalo aqui. Então, quando eu fizer agora a cópia, olha o que ele vai fazer. Repara que aqui do lado, acima do maisinho, ó, já tem 11. Então, o Excel já está interpretando que eu tenho duas células para serem copiadas. Estas células estão numa sequência. Ela sabe o intervalo dessa célula. Então, ele vai colocar 1, 2, 3. Não, não é isso que eu quero. Eu quero só cópia da célula. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, copiar células. Então, ele vai copiar. Mas não é o que eu quero justamente a série. Então, ele já está fazendo a opção que eu quero. E se fosse 10 e 20, será que ele faria? Ah lá. Por quê? Porque eu estou dando um intervalo de um valor para outro. Então, de 10 para 20 são 10. Então, de 20 mais 10 é 30, mais 10, 40, e assim vai indo. Não, não é isso que eu quero. Então, vai lá e escolhe. Copiar células, tá? E aí ele vai fazer, então, 10, 20, 10, 20. Mas não, eu queria um intervalo de 10 em 10 mesmo. Então, preencher série. E ele faz. Então, para número é barbado. Será que ele faz com letra? A. Ele fez A, B, C? Não. Será que tem opção de série? Ó, também não tem. Será que ele faz? Se eu colocar A, B, será que ele faz? Olha lá. O que ele está fazendo? A, B, A, C. Será que tem intervalo? Não, não tem. Preencher série. Então, resumindo, para letras, dependendo do conteúdo, não dá, tá? Mas tem alguns que dão. Por exemplo, aqui, ó, janeiro. São letras, né? Tá bem? Eu vou copiar isso aqui agora. Fevereiro, março, abril. Ele faz. Então, eu posso fazer também para janeiro, ó. Janeiro no modo simplificado. Ele também faz. Então, para certas coisas, para certas informações, o Excel já tem internamente programado para quando eu clicar e arrastar, ele fazer isso. Mas se eu quero cópia, eu tenho que selecionar lá as opções de colagem, de copiar e copiar. Então, aí ele vai fazer cópia e não vai fazer a sequência para mim, tá? Outra coisa que funciona. Segunda, ó, eu vou até passar, ó, porque tá botando lá, ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, se eu der mais um, ó, é segunda-feira, tá? Então, se eu viesse até aqui, seria até domingo, tá? Então, ele também faz. O mesmo para segunda, ó, ele também funciona. Ó, não fez. Por que que ele não fez? Porque eu dei 2 cliques. Agora, se eu fizer assim, ó lá, também não dá. Então, significa o quê? Que para este formato de informação, ele não tem como preencher a série. Então, será que ele tem outra maneira? Aí vocês vão ter que descobrir, né? Segunda-feira. Será que ele faz? Terça, quarta. Então, aí ele reconhece. Então, mas a gente usa só segunda, usa segunda-feira. Pois é, e aí? O Excel não está programado para reconhecer a segunda. Porque segunda pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Entendeu? Então ele não vai conseguir fazer a sequência. Por quê? Em função, ele escolheu, ou faz de um jeito ou faz de outro. Ele escolheu o segunda não colocar, porque daí pode ser segunda não de segunda-feira, dia da semana, e sim segunda na colocação, tá? De uma sequência ordenada, tá bem? Então, vocês vão ter que descobrir. Clique, arrasta, se copiar, copiou. Se fez a série, fez. Se não fez, você tem que fazer o quê? Então não faz nada? Não, aí vocês vão ter que escrever manualmente. Olha lá. Agora, olha lá, ó.
terça. Ele estava pegando ali na sequência, né? Mas isso é a minha versão, tá? Não é sempre que ela aparece isso aqui, não. Sexta, sábado e domingo. Pronto. Ele não fez a cópia, eu venho aqui e faço manualmente, então, a inserção dos meus dados, tá? Feito isso, eu vou excluir tudo isso aqui, que só queria mostrar para vocês. Isso aqui também não. Então, a minha matriz, ela está praticamente pronta, tá? Eu não vou trabalhar hoje com vocês a aparência, eu vou trabalhar só a organização de uma planilha, tá? Então, o que mais eu posso fazer aqui? Reparem que eu tenho aqui a planilha, a guia de planilha, ou somente guia, ou também chamada aba de planilha, tá? Então, dependendo da versão, eu posso ter aqui planilha 1, planilha 2, planilha 3, plan 1, plan 2, plan 3. Tá? Vai depender da versão de vocês. Mais antigas vinham 3 guias abertas quando eu iniciava uma nova planilha, tá? As versões mais atuais agora abrem uma única guia chamada de planilha 1. Mas planilha 1 não é um nome significativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome significativo para essa planilha aqui. Como é que eu, então, renomeio esta guia aqui? Dando 2 cliques. Então, vou chamar essa guia de despesa. E aí dou um Enter e pronto. A minha guia está renomeada. E eu poderia também, botão da direita, renomear. A mesma coisa. Vai dar os 2 cliques ali e está pronto. Repare que eu posso também, ó, dar uma cor para esta guia aqui, ó. Então, eu posso escolher que seja uma guia azul. Então, eu não estou vendo azul aqui, por quê? Porque ela está selecionada. Agora eu quero uma outra guia. Então, tem um sinal de mais aqui, ó, nova guia. E agora eu consigo ver o azul lá. Então, essa aqui eu vou chamar de vermelha. E vou chamar de dados. Não é, mas eu estou inventando, tá? Então, agora aqui eu tenho, ó, dados, que são vermelho. Então, quem é a planilha corrente? É a despesa. Quem é a planilha corrente? Dados, tá? Então, eu posso, além de dar o nome, dar uma cor à minha guia. E eu posso também simplesmente excluir essa guia aqui, ó, botão da direita e excluir, tá? Como ela não tem informação, então ela está zerada, tá? Feito? Então, aqui eu estou inserindo, né? Eu estou inserindo informações, mas eu quero controlar o quê? Os meus gastos, as minhas despesas. Eu quero saber quanto que eu gasto em supermercado, eu quero saber quanto que eu gasto em loja de roupa, quando eu vou no shopping, o que que eu gasto, quando eu vou no centro, o que que eu gasto, quando eu vou no mercado, o que que eu gasto, quando eu vou na venda, no bar, o que que eu gasto. Bom, geralmente venda e bar não dão nota fiscal, né? Mas se eu vou no supermercado, tem nota fiscal. Se eu vou no shopping, tem nota fiscal. Então, eu consigo acessar essa nota fiscal, porque toda nota fiscal agora, ela possui um código de barras, né? Um QR, não é código de barras, é um QR Code, né? Então, através desse QR Code, eu posso, se eu tiver o aplicativo adequado, enxergar esta nota. Então, eu vou criar uma outra guia aqui, ó, que eu vou chamar de despesas 2, tá? Despesa 2. Por quê? Porque eu vou colocar nesta guia aqui, ó, as informações da minha nota fiscal. Então, eu tenho aqui já preparado. Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui, se vocês não escreveram nada. E aí eu tenho aqui, ó, na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, eu já digitei o código, eu tenho um vídeo, né, mostrando como fazer isso, tá? Eu já estou chegando aqui direto na planilha, que é através desse código aqui. Se vocês quiserem esse código aqui e acessarem esta minha nota, vocês podem fazer isso acessando este link aqui. Eu vou botar aqui na mensagem. Então, ó, não sei se dá para clicar aqui e vocês acessarem, tá? Mas não faça isso agora, tá bom? Preste atenção aqui no que eu vou fazer. Depois vocês fazem, só copiem o link aqui. Então, aqui está a minha nota fiscal, tá? Que dia é esse? Dia 13, ó. Dia 13 do 11, então foi sábado, né?
sábado que passou agora, ó, 18h40. E aqui, então, eu tenho ó, as coisas que eu comprei. Então, repare que aqui eu tenho ó, código, descrição, quantidade, unidade, valor unitário e valor total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ó, a partir de código, vou clicar e arrastar até aqui. Ó. Por que eu não estou pegando o valor total? Eu não preciso pegar o valor total. Nem mesmo esse valor aqui, ó, o total de cada item, eu vou precisar. Mas eu vou copiar igual, porque eu não tenho como excluir essa parte aqui, tá? Então, dá, ó, seleciona, clica e arrasta, dá um Ctrl C, vai lá na planilha, vai na primeira coluna, na primeira linha, e dá o Ctrl V. E aí ele vai repassar. Aqui, ó, eu não quero nada disso que ele trouxe, ó. Esse tracejado, eu não quero nada disso. Então, nas opções de cópia, eu vou pedir essa opção aqui, ó, somente o texto. E ele fez isso daqui. Ah, mas não está igual. Não, realmente não está igual, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora ajeitar esta matriz. Eu preciso formatar esta matriz, tá? Mas isso faz parte da nossa próxima aula, tá? Eu vou encerrar essa, para o arquivo não ficar grande, e a partir daí, então, a gente começa um outro arquivo, continuando na aula, tá? Não saindo daí. Só deixa eu concluir aqui. Interromper a gravação.